E olha, durante a cerimônia de lançamento do novo Programa Nacional de Segurança Pública em Cidadania, Lula defendeu os presos e disse que as cadeias estão cheias de inocentes. Esses dias atrás eu estava conversando com o ministro Silvio Almeida. Eu falei, Silvio, acho que é importante você pegar, sabe, a Defensoria Pública e juntar um grupo de advogados e vocês começaram a visitar todas as delegacias brasileiras para a gente ver quanta gente que está presa sem nunca ter sido ouvida por um advogado, sem nunca ter sido visitada por um juiz. Ou seja, as pessoas são presas e são confinadas. Nós queremos a cadeia que ela esteja cheia de gente que cometeu crime, mas não queremos a cadeia cheia de gente inocente como nós temos hoje no país. Costa, nós temos leis que são sempre aparentemente favoráveis aos réus, aos acusados, aos condenados, e temos discursos também, o Flávio Gordon já falou um pouquinho disso, temos esses discursos também que defendem, né, os encarcerados, os presos, como se não houvesse jamais o caráter punitivo numa prisão, né, que fosse só um período em que aquela pessoa passa ali, né, para ressocialização. Então o caráter punitivo é sempre ignorado e essa historinha de que a população inocente presa é grande maioria, tadinho, as vítimas, esse papinho do Lula, pelo amor de Deus, isso não pode colar, né? É a turma do direito dos manos que a gente chama, né? Essas ONGs todas ligadas a PT e PSOL. Agora veja, se o Lula estivesse falando de mais de 1.400 pessoas que foram presas naquele 8 de janeiro por culpa coletiva, sem o devido processo legal e tudo, poxa, eu ia até aplaudir o Lula pela primeira vez na vida. Mas a gente sabe que não é isso que ele tem em mente. Ele pensa num menino que roubou só um tênis, um celular. Ele só apontou um revólver para alguém no trânsito e levou a bolsa. Tadinho, é isso que o Lula tem em mente. E para provar isso, nós temos aí a fala de um lulista, de um petista, né, o André Sanches, do Corinthians. Aliás, a ligação também do Lula com o Corinthians é algo que deveria ser mais investigada, né, o que aconteceu ali. Mas nós temos a fala que viralizou essa semana, vamos mostrar agora para quem não viu, ele defendendo como um direito, né, você roubar. Pô, só não mata. Direito, tadinho. O cara te roubar o relógio é um direito. O país é um país pobre. O país é rico. As pessoas estão cada dia mais pobres. Então o cara tem o direito de te roubar o relógio, mas não tem o direito de dar uma facada, um tiro por causa do relógio. Por causa de um tênis, que muitas vezes é falso. Por causa de uma bicicleta. Rouba a bicicleta, mas não dá facada nem tiro na pessoa, pô. Tem o direito de roubar um relógio. Veja lá como. A gravidade dessa fala tinha que parar o país novamente. Porque, infelizmente, isso é uma premissa que está presente em toda a mentalidade ultrapassada esquerdista, que é o que o Flávio Gordon estava explicando. O lumpen proletariado, a revolução que começou a dar uma mudança de paradigma ali na década de 60, 70. Hoje em dia, eles fazem esse discurso, a Márcia Tiburi com a lógica do assalto e tudo. Por quê? Porque riqueza seria um jogo de soma zero. Todo rico ficou rico porque explorou o pobre, menos os ricos de esquerda, que dão dinheiro para as causas de esquerda. Aí pode ser até um especulador do mercado financeiro multibilionário que vira um fofo querido, que é o caso do Soros, 100 milhões só para ONG esquerdista no Brasil, né? Aí pode. Então, é uma tentativa de criar a mentalidade de que o cara ficou rico porque tirou do pobre. Isso é tão antigo quanto o leninismo. Então é isso que a fala desse sujeito, que é uma fala abjeta, né? É o direito de roubar um relógio, só não mata. E ele ainda deve estar se sentindo um humanista. Aí tem que recomendar o livro do Gordon para entender essas seitas modernas que vão tentando substituir o cristianismo, né? Essa coisa materialista desprovida de fundamento, porque, no fundo, o cara deve se sentir um humanista. Ele deve olhar no espelho e falar, nossa, como eu sou bonzinho. Porque eu estou falando, pô, não mata, o tênis às vezes é falso. Então, se for verdadeiro, tudo bem. Então, se o cara roubou e não matou, tá tudo certo. E onde é que fica o direito sagrado de propriedade privada? A gente sabe que isso leva, no campo, ao terrorismo do MST e por aí vai. Então, a esquerda toda está calcada nessa premissa falaciosa de jogo de soma zero.
onde João ficou rico porque tirou de Pedro, que está pobre. Ô, Ana, o que dizer dessa bandidolatria, desse discurso sempre em defesa dos presos, dos acusados, dos suspeitos, exceto esses que foram detidos no 8 de janeiro e nem na Praça dos Três Poderes estavam, né? Esses têm que estar presos mesmo. É engraçado, né? Porque o Lula usa desse discurso, né? Dessa premissa de que as cadeias estão superlotadas por causa dos inocentes e não, como o Constantino mencionou, não toca no assunto dos presos inocentes do 8 de janeiro. E aqui, mais uma vez, a gente vai fazer o disclaimer. Tanto queremos a punição dos culpados e dos criminosos do 8 de janeiro que apoiamos sem restrições a CPMI do 8 de janeiro, porque nós queremos que os culpados, os vândalos criminosos, eles sejam processados e condenados aí ao rigor da lei. Mas há presos políticos, há presos inocentes e aí isso não cabe. A outra premissa interessante, que agora, né, a prerrogativa do senhor Alexandre de Moraes, que prendeu num balaio coletivista, vamos prender todo mundo do 8 de janeiro e aí vamos soltando a conta-gotas. Ah, é dia da mulher? Libera 137. Ah, agora esses 90 aqui, vamos liberar também. Mas a mesma premissa não é usada para as invasões do MST, por exemplo, né, que como Constantino também disse, o direito à propriedade privada ele é completamente ignorado pelo PT. Por isso, consta Flávio e Lacombe. Desde semana passada, eu fiz uma proposta lá no Oeste Sem Filtro. Eu não falo mais petismo e nem socialista. Eles são comunistas. Não dá para a gente ficar dourando a pílula com medo. Imagina, não tem comunismo no Brasil. Mas tem comunistas. E estamos sob um estado de exceção que é muito aplaudido por comunistas. Porque é só um comunista, um agente que é contra a liberdade de expressão, que diz: eu vou processar quem me questionar. Ora, que audácia é essa? Eu vou usar a polícia, eu vou usar forças policiais para perseguir, para encarcerar, para travar seus métodos de questionamento ao governo, ao Estado. Ora, não foi o Lula que disse durante a pandemia que, graças a Deus, né, Deus mandou a Covid para as pessoas entenderem que é só o Estado que consegue tirar as pessoas da pobreza, como se o Estado gerasse riqueza, né? Tudo é o Estado. Procurem, dão um Google aí, quem é que disse isso, né? Tudo é o Estado. Então é isso, eles são comunistas. Agora, não custa lembrarmos, para finalizar o meu comentário, Lacombe, o advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira, não sei se vocês lembram, quando o Lula foi solto, aquele grupo esquerdista / comunista de prerrogativas, aquele grupo de advogados, eles fizeram um jantar para comemorar a soltura do Lula, né, o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. E naquele jantar, o advogado, o Maris, disse: ora, no microfone, o crime já aconteceu, de que adianta punir? Que não se ache que a punição irá combater a corrupção. Ora, essa gente é o DNA dessa gente. E a palavra correta para essa turma é o que você disse, Lacombe: bandidolatria. Nada mais. Flávio, vou passar para você uma pergunta, tentar aqui trazer um pouquinho o que está no livro, o novo livro do Flávio, que você pode comprar na minha livraria digital, livrariadolacombe.com.br, e na do Consta também. Livraria do Consta? Como é que é a Consta sua? Não sei. Livraria do Consta. Ana tem livraria também? Flávio também? Não? Não tem. Então comprem ou na minha ou na do Consta. Pronto, tá decidido. Mas, Flávio, estamos aqui falando e é um mundo de mentiras, né? É um mundo em que as mentiras são apresentadas como a absoluta verdade, em que a gente não pode questionar, né? Como é que a gente se mantém num mundo desse, né? Com tanta bobagem, com tanta mentira, com tanta guerra contra o mundo real, o factual? Como é que a gente lida com isso?
Lacombe, a Ana falou muito bem aí da bandidolatria, né, que é um termo que descreve de maneira excelente toda a estrutura jurídica e conceitual no Brasil que favorece a emergência do crime, favorece, é um incentivo ao crime, né, em todas as esferas, desde a cultura até o mundo das leis, né. E aí eu gosto de usar também um termo que eu costumo usar, que é banditismo estrutural, né, para mostrar, fazendo uma paródia com o racismo estrutural que a esquerda gosta tanto de usar, mas eu vejo nesse incentivo e nessa relação, nessa visão do crime como um potencial revolucionário, uma espécie de banditismo estrutural, que é uma coisa que atravessa o tempo, né? E nessas falas aí que a gente está vendo, né, essa fala abominável aí do André Sanches, né, eu fico pensando sempre naquela premissa, como o Rodrigo bem falou, aquela premissa de que, né, os ricos estão tomando dos pobres, né, que a injustiça social que seria a causa última da criminalidade. Eu fico pensando na imensa maioria do povo brasileiro, né, das pessoas pobres que trabalham, acordam 5 horas da manhã, pegam trem, se desloca, às vezes dorme pouco, trabalha o dia inteiro, rala, nunca roubou nada, né, educa os filhos com todo o sacrifício. Fico pensando nessas pessoas, o que elas pensam, né, quando ela vê um sujeito desse falando que o roubar é um direito, sendo que essas pessoas são as principais vítimas do crime ali, do dia a dia, cotidiano, na rua, né? São elas que tomam tapa na cara do assaltante no ponto de ônibus de manhã, por causa de um celular. São elas que sofrem todo tipo de violência ali nas grandes cidades brasileiras, né? Então, ao mesmo tempo, você tem esse incentivo grotesco, e você tem essa fala do Lula também, que a gente tem que sempre traduzir, né? Quando a gente vê, quando a Ana falou muito bem, é um comunista, né? Quando a gente vê o comunismo sofreu uma série de alterações, mas não deixa de manter a sua estrutura ali, que é justamente essa ideia de você concentrar o poder no máximo para você transformar a sociedade de cabo a rabo, né? E o Lula é isso, é uma expressão dessa ideologia, dessa formação política, né? Então, quando a gente vê alguém falando esse tipo de coisa, inocentes estão presos, enquanto o crime tem que prender só os criminosos, a gente tem que sempre traduzir, né? Porque crime na linguagem revolucionária não é o que a gente entende normalmente, que as pessoas entendem como crime, não é aquele que comete crime, não é você assaltar alguém, botar uma arma na cabeça de alguém, ou matar alguém, né? Crime é você atentar contra o projeto de poder dos revolucionários, né? É só isso, o critério é único, o critério é esse, né? Você é inocente se você está junto com os revolucionários. Você é criminoso se você se constitui como um obstáculo a esse projeto de poder. Então, evidentemente, o Lula não está falando dos presos políticos brasileiros, né? Que a gente teve mais um recentemente, agora o humorista do canal Hipócritas, né? Mais um preso político, uma coisa abominável na história do Brasil, prisões em massa, como a Ana bem falou. Evidentemente a gente não está numa ordem nada perto mais democrática, a gente está muito mais parecido com regimes como Venezuela, Cuba, China, Coreia do Norte, né? O Brasil foi nessa direção, está nessa direção, né? E evidentemente quando o Lula fala isso, ele não está pensando nessas pessoas, ele está pensando naqueles criminosos que cometeram de fato crimes, sempre baseado nessa mitologia de que o Brasil prende demais, né? Que o Brasil as cadeias estão cheias porque o Brasil prende demais, quando a gente sabe que é o contrário, né? O Brasil é o país da impunidade, uma dificuldade você prender e, sobretudo, manter preso pessoas que às vezes cometeram crimes hediondos, crimes bárbaros, né? A gente viu solturas de criminosos aí recentemente, Suzane Richthofen e o próprio Guilherme de Pádua, antes de morrer, né? Foi solto muito antes do que deveria ser proporcional ao crime que ele cometeu, né? Então não existe essa história de o Brasil prende demais. O Brasil tem uma grande impunidade, é muito fácil a legislação penal favorece muito o criminoso, né? E isso constitui cada vez mais um incentivo para o criminoso voltar a delinquir. E por outro lado você tem toda essa estrutura de que, digamos, que ataca e constrange as forças da ordem de atuar, né? Isso aí no Rio de Janeiro a gente viu o exemplo clássico de um ministro do STF impedindo operações policiais, impedindo o uso de helicóptero numa área onde essas coisas são absolutamente fundamentais, né? Então a gente tem esse duplo incentivo e evidentemente, aliás, eu recomendo um artigo muito bom que saiu hoje na Gazeta, ou ontem, não me engano, do sociólogo Eduardo Matos Alencar, que ele faz uma relação entre a visita do Dino na Maré, o caso que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte, né, os terroristas tomando conta do Estado de uma maneira assim incontrolável,
E ele fala que isso tem muito a ver com os recados que a esquerda no poder vai dando para o crime, né? Se a gente teve, no período ali anterior, uma série de reduções de índice de criminalidade, com aumento da repressão, com aumento da... né, toda essa lógica de você realmente tem que punir, tem que coibir o crime, e por outro lado você tem essa lógica de que não adianta você reprimir, que o crime tem causas sociais que você precisa resolver, e que acaba criando um estado de leniência e de bandidolatria, como a Ana bem falou, né? É isso, você resumiu bem. A gente tem índices de violência muito altos, muito por conta disso, né? Porque a gente tem criminalidade com impunidade. Então, criminalidade com impunidade, isso vai gerar mais criminalidade, mais violência. Não há como sair disso, né? Infelizmente.